paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários e compartilhe os nossos vídeos. O tema de hoje é um tema sugerido por nossos irmãos internautas. Se a Bíblia é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus. É um tema muito decorrente dentro da congregação cristã no Brasil. Até o ano de 2012, estava na confissão de fé, que cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus. Na mudança do estatuto, em 2012, foi colocado o seguinte expressão na confissão de fé da CCB: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar e dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Segundo Pedro 1:21, segundo Timóteo 3:16 e 17, Romano 1:16. Irmãos, é um problema muito grave falar que as Escrituras Sagradas contêm a palavra de Deus. Esta expressão nasceu no berço de teólogos liberais do século XIX, onde surgiu a crítica textual. Mais de 2000 anos a igreja creu que as Escrituras Sagradas é a infalível palavra de Deus. Então no século XIX foi que veio a crítica textual e aí foram desconstruindo o que cremos que é a palavra de Deus. Aí foram falando que o que verdadeiramente Deus falou e o que verdadeiramente o homem falou, como sendo coisas humanas e as coisas inspiradas por Deus. Inclusive, colocaram estes teólogos liberais, que são ateístas, que Adão não existiu, que Adão foi apenas uma fábula, que não existiu. E aí vieram fazendo essa desconstrução todinha na Bíblia Sagrada. Igual você pega uma cebola e vai tirando as suas cascas, tirando até ficar aquele pequeno miolo, né? E aí colocaram o termo. A Bíblia, ela contém a palavra, ela não é a palavra. Então, não vamos entrar neste termo da crítica textual, porque é muito grande para não tomar tempo neste vídeo, mas o assunto aqui é o seguinte: a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? Irmão, primeiramente, nós devemos entender que a Bíblia, ela é palavra inspirada por Deus
baseado, fundamentado nos manuscritos originais. Como nenhum erudito do século XXI teve acesso aos textos originais, então nenhum deles pode provar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós temos apenas cópias dos manuscritos originais, né? Agora, nós devemos entender o seguinte: a Bíblia tem erros de traduções, porque tanto o hebraico como o aramaico como o grego são línguas difíceis de traduzir. Então, muitos textos, os tradutores fizeram acomodações linguísticas para dar um sentido na nossa língua, né, dos textos bíblicos. Agora, tem muitos erros de tradução, mas estes erros de tradução, eles não mexeram na inspiração da Sagrada Escritura. As palavras técnicas que tem da palavra da Escritura Sagrada, nós encontramos mais ou menos 98% dos textos bíblicos atestando que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus infalível. Agora, uns dizem, não, mas na Bíblia tem assassinatos, tem relatos de assassinato, tem relatos do diabo falando, tem relatos do homem falando, relatos de homicídio. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: a mentira do diabo é a palavra de Deus? Não, mas o registro que as Escrituras faz da mentira do diabo é a palavra de Deus. Palavra de Deus não significa só aquilo que Deus estava falando, que Deus ia fazer uma obra, que Deus fez uma promessa, né? Que Deus vai realizar os seus planos. Não significa. Significa tudo aquilo que Deus falou, que foi uma realidade dos acontecimentos escritos, tanto de homicídio, quanto da mentira do diabo, quantos de rebelião, de assassinato. Todos são escritos, expirados, atestando, registrando que aqueles fatos aconteceu. E as Escrituras Sagradas, a inspiração, ela não só mostra aquilo que é correto, que é certo, mostra aquilo que é errado, para nós saber os dois lados da moeda, o que é verdadeiro, o que é errado, mas saber que foi Deus que inspirou aquilo. Aqueles acontecimentos foram narrando, Deus deixou narrado, escrito, registrado, para nós saber o que Deus aprovou, o que Deus não aprovou, mas mostrando que de Gênesis a Apocalipse, o que está escrito, ou de coisa certa, ou de coisas erradas, Deus deixou registrado na sua inspiração divina, que Ele inspirou os escritores bíblicos para deixar escrito. Agora, irmão, eu pergunto,
para os que defendem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, me fale o que é palavra de Deus e o que não é. Outra coisa, irmã, outra coisa. O livro mais recente escrito da Escritura Sagrada tem 2000 anos de história. O primeiro livro escrito, o último livro escrito tem 2000 anos de história. O primeiro livro escrito tem mais de 4000 anos de história. Agora, quem estava lá? Quem estava lá? Junto com o escritório bíblico, para falar o que era inspirado por Deus e o que não era. O que não era. Isso é uma verdadeira falácia. Alguém falar, não, isso foi Paulo que escreveu. Isso foi Deus que inspirou. Isso daqui foi Jó que escreveu. Isso daqui foi Deus que inspirou. Isso daqui foi Jeremias que falou. Esse daqui foi Deus que falou. Isso daqui foi Jonas que falou. Isso daqui foi Deus que falou. Quem estava lá? Outra coisa, é uma verdadeira falácia. Pode ser o erudito que for. Não tem como ele determinar que isso daqui foi Deus que falou, isso daqui foi o homem que falou. Outra coisa, a Bíblia, ela é fundamentada nos originais escrito. E nenhum homem erudito do século XXI teve acesso aos originais. Todos tiveram acesso às cópias. E a Bíblia é inspirada, porque ela foi fundamentada nos originais bíblicos. 2000 anos de história, foi crido que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quando surge as críticas textual dos eruditos liberais, que não eram cristãos, esta linguagem que a Bíblia só contém a palavra de Deus, não vem do cristianismo, vem de teólogos liberais envolvidos em organizações ocultista, maçônica, vem dessa linhagem, dessa esfera aí que foi construído este tema, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, não vem de um berço cristão, esta expressão que a Bíblia contém a palavra de Deus. De Gênesis, Apocalipse, nós vemos a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo, testando que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Agora, colocaram, irmãos, aí igual eu li aqui, ó, no Inário 5 da congregação, que ela contém a palavra de Deus. E da onde vem isso daí? Não vem de berço cristão, irmão. Vem de fontes liberais. E isso é uma verdadeira heresia. É ferir o pilar da revelação bíblica, aqui ó, das Sagradas Escrituras. É ferir o primeiro pilar da Igreja de Jesus Cristo. Aqui ó, próprio Cristo, falando em Marcos 7 e 14, vamos ler aqui ó. Senhor Jesus abordando ali sobre a tradição dos anciãos,
que o Senhor falando que eles transgrediam as tradições, que na lei de Moisés estava escrito que o filho devia honrar o pai e a mãe, né? E eles, para nos honrar, para não honrar, eles falavam, pegavam os bens e o dinheiro e falavam que era oferta ao Senhor, para sair da obrigação de ajudar o pai e a mãe. Então o Senhor falou para eles assim: vocês transgredis as tradições dos pais, tradições, que diz a palavra, honra teu pai e tua mãe. Então, aquilo que era para dar para o pai e a mãe, eles falavam que era com a irmã, era oferta ao Senhor, só para sair da obrigação de não honrar o pai e a mãe. Aí o próprio Cristo, Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos 7 e 4. Marcos capítulo 7, verso 13. Verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste. Muitas coisas fazeis semelhante a esta. Então, o próprio Cristo aqui, ele defende a Escritura do Velho Testamento como palavra de Deus, não como contendo, né? Vale salientar que aqui o Novo Testamento ainda não existia, né? Que ele foi formado entre o século II e o V, e o VI foi terminado de escrever, né? O Novo Testamento. Mas aqui, quando nós lemos a Escritura de Gênesis, Apocalipse, nós vemos a inspiração divina. Então não tem como falar que isto daqui contém a palavra de Deus, isso daqui é a palavra de Deus, e esta outra parte aqui contém. Então isso é uma verdadeira heresia que foi colocado na confissão de fé da Congregação Cristã do Brasil em 2012. Então, amados irmãos, a Escritura Sagrada, ela é a infalível palavra de Deus. Agora vale salientar que tem uma divulgação aí nas redes sociais que estão formando um novo estatuto da Congregação Cristã no Brasil. Inclusive diz que vai mudar até o nome da congregação. Então vamos ver daqui para 11 de setembro que vai ter a RGE e vamos ver mesmo como é que vai ser o nome da CCB. Segundo as informações, aqui o nome da Congregação Cristã no Brasil vai ser alterado, vai ser mudado. Vamos aguardar e ver as informações corretas e plenas para nós saber como é que vai ficar aí também o novo estatuto. Fique com Deus, a paz de Deus com todos.